O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, ao vivo para você de todo o Brasil e para mais de 180 países pela Just TV, a maior emissora web do Brasil. Agradeço a você que nos assiste nesse momento, divulgue o programa Comarca 10, mande um e-mail, uma mensagem instantânea dizendo que o programa Comarca 10 ao vivo está começando e hoje traz duas personalidades do mundo jurídico corporativo brasileiro. Você é advogado, professor, estudante, que trabalha em escritório, em departamento jurídico e também que integra as carreiras jurídicas, não pode perder o nosso programa 10 de hoje. Então divulgue, comunique seus amigos que o programa 10 está começando. Quero agradecer a todas as pessoas que têm enviado sugestões, críticas, comentários, perguntas para o nosso programa. Lembrando que você pode falar comigo, Ricardo Freitas, pelo e-mail ricardo@comarcanet.com.br. Vai ser uma grata satisfação receber e responder ao seu e-mail. Quero agradecer também ao nosso patrocinador desse programa, a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público. Você já conhece, são os melhores cursos em relação ao direito público, referência hoje no mercado brasileiro. Entre no site www.sbdp.org.br e veja os cursos e já se prepare para o ano vindouro, o ano de 2010, para que você possa se atualizar, se preparar para os desafios do mercado do direito brasileiro. Hoje o programa Comarca 10 tem a grata satisfação de entrevistar a doutora Patrícia Godoy, com quem eu já tive o prazer e a oportunidade de trabalhar. Ela já foi entrevistada do programa, do jornal impresso Comarca. Se você hoje visitar o nosso site, em homenagem à entrevista da Patrícia, está no nosso site, na home em destaque, www.comarcanet.com.br. Mas hoje ela está aqui ao vivo para você, neto espectador de todo o Brasil. Ela que é diretora jurídica da Assurance Solutions, Assurance Seguros. Patrícia, obrigado pela sua presença e suas considerações iniciais. Obrigada. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com meu colega de outro escritório, de uma época passada, e com quem a gente mantém muito contato e respeita muito. Muito obrigada. Obrigado você, Patrícia. A primeira pergunta que eu gosto de fazer, Patrícia, é apresentar para o nosso neto espectador quem é o nosso entrevistado. Então, conte-nos um pouco do seu histórico profissional, do seu histórico acadêmico. Bom, eu comecei minha carreira em escritórios de advocacia, fiz estágio desde o primeiro ano. Eu acho que até uma dica para quem está começando, isso é fundamental. A gente precisa ter certeza do que a gente escolheu, né? Para mim, isso era uma coisa bastante importante. Então, comecei a trabalhar. Fiz estágio em escritórios, fiz estágio em empresas. Em seguida, me formei, continuei trabalhando em escritórios, sempre trabalhando com contratos e com direito internacional, relações empresariais, né? Do ponto de vista do escritório. E assim foi, fiquei vários anos num escritório pequeno, depois passei para um escritório um pouco maior, até que um dos meus clientes, que era a Marítima Seguros, me chamou para cuidar do jurídico interno. E aí foi o amor à primeira vista pelo mundo do seguro, porque nós falamos que o mercado de seguros é um mercado muito pequeno ainda no Brasil, né? O mercado hoje, nós estamos falando de prêmios em torno de 3,1% do produto interno bruto, o que é muito pouco ainda, né? Isso deve crescer aí pelo menos por uns 6%. Então, é um mercado muito pequeno ainda aqui no Brasil. E falando de advogados de seguradoras, nós estamos falando de um mercado ainda menor, né? Então, é um pessoal que se conhece, que troca experiências, é um mundo muito interessante. E o mundo do seguro, né? O Instituto do Seguro é fantástico. Então, fui estudar seguros, eu era até a única advogada fazendo especialização em seguros, foi muito interessante. E aí gostei e fiquei. E hoje estou na Assurance Seguradora, que é uma seguradora com um mercado completamente diferente. A gente faz microseguro, né, que são seguros com prêmios muito baixos e grande volume. É um mercado bem interessante que deve crescer bastante aí nos próximos anos. Interessante mesmo.
Então você que está nos assistindo vai poder conhecer um pouco mais hoje sobre o direito securitário, sobre um pouco também das peculiaridades da Assurant, que é uma empresa que tem esse seguro bem específico. Mas a Patrícia, ela fala um pouquinho, falou já sobre a experiência, sobre o que ela estudou. Ela disse que ela estudou seguros, é diferente do direito securitário. Então ela é a única advogada aprendendo sobre os seguros. Eu quero que você, Patrícia, fale um pouco mais sobre esse curso, que hoje é o que nós falamos no mercado, no nosso segmento, sobre o advogado corporativo. Ele tem que conhecer o negócio da empresa que ele trabalha. E hoje você conhece seguros. Conte-nos um pouco dessa sua experiência. O que hoje você pode conversar com o cliente interno da empresa na mesma linguagem dele? Isso é realmente muito importante. Acho que principalmente para o advogado interno corporativo, a gente usa até um termo lá no escritório que é business partner. Então, nós não somos advogados, nós somos business partner. O fundamento, a função do jurídico é fazer o negócio crescer. Então, a gente realmente precisa conhecer os termos, a gente precisa conhecer os institutos, porque assim a gente consegue prever melhor o que pode dar errado no futuro, né? E colocar alguma cláusula no contrato garantindo, prevendo contra esse risco, né? Então, realmente eu era a única advogada, eu já fiz várias especializações, enfim, em direito. E desde que eu comecei a estudar seguros, aí eu comecei a mudar um pouquinho, né, as minhas especializações. Agora eu estou fazendo SEAG da GV, de administração, porque realmente eu acho que quando a gente consegue aliar o conhecimento técnico de direito aprofundado, porque hoje em dia não se pode falar de advogado generalista, né? O generalista, na verdade, ele é o especializado em várias áreas, né? Quando a gente consegue aliar isso a capacidades de gestão, de conhecimento de marketing, no caso de seguros de atuarial, né? Termos técnicos, provisões técnicas, é um mercado muito específico, eu acho que aí a gente consegue agregar muito mais valor à empresa. Interessante. A Assurant é uma empresa americana e a gente quer saber, Patrícia, como que você organiza as questões jurídicas, se todas as áreas do direito ficam sob a sua responsabilidade ou não. Como que é feita essa organização das questões legais da empresa? Lá na nossa empresa é até um pouco diferente das outras empresas, pelo que eu tenho visto. A área de contencioso, de seguro, sinistros, né? Se pagou, se deveria pagar, se não deveria, essa área fica na área de sinistros mesmo, na área de operações. Porque a gente entende que faz parte do mesmo ciclo, né? Então, se a área de sinistro analisou um processo e efetivamente fez uma recusa, que depois é questionada em juízo, é a própria área que vai lidar com a questão e, eventualmente, reavaliar, né? O nosso jurídico é focado em fazer o negócio crescer. Então, nós temos uma estrutura enorme com eu e mais uma. Então, a gente tem que realmente saber administrar o tempo, porque isso é fundamental. Então, a gente criou um dashboard, que é, na verdade, uma planilha com 5 áreas, né? A gente pensa no que é estratégico, a gente pensa no que na infraestrutura, né, do departamento, a gente pensa em várias áreas e direciona as questões conforme essa classificação que nós fazemos, né? E trabalhamos também com escritório terceirizado, porque é impossível fazer tudo sozinho. Tá certo. Já estamos recebendo, então, algumas perguntas. A primeira vem aqui de São Paulo, da Carolina. Ela disse que ela leu a sua entrevista no Jornal Comarca e ela quer saber mais detalhes de como foi o processo seletivo. Você conta na entrevista do jornal que você fez, inclusive, uma viagem para os Estados Unidos para ser entrevistada lá. Conte, então, Patrícia, um pouco dessa experiência para a Carolina aqui de São Paulo. Carolina, processos seletivos são sempre processos muito penosos para o candidato, acho que mais para o candidato do que para o entrevistador, né? Eu fiz ao todo 11 entrevistas com 11 pessoas diferentes, foi um processo super criterioso. No meu caso específico, eles estavam procurando uma pessoa que entendesse do mercado de seguros, porque uma das partes que eu cuido lá na empresa é também relacionamento com o regulador, né? É um mercado regulado, então isso é bem importante. E tinham alguns candidatos, até que no final foram 2 candidatos também mandados para os Estados Unidos, eu e mais uma outra pessoa, e até que a empresa optou por me fazer uma oferta e eu achei boa, adequada, não vou falar que foi excelente, né? Mas, enfim, foi uma oferta boa e é isso, eu acho que é uma troca, né? Eu acho que a gente tem que ter o mesmo apetite por trabalhar na empresa que a empresa tem por te contratar, né? Acho que tem que ser recíproco.
Muito bom, muito interessante. As pessoas também querem saber, Patrícia, já temos aqui mais 3 perguntas, perguntando mais detalhes sobre a Assurant. Quais são os produtos que não é uma seguradora que nós estamos acostumados a ver a propaganda, a publicidade dela? Então, as pessoas querem saber, para entender um pouco mais, como que você consegue trabalhar num jurídico tão enxuto, né, de 2 pessoas. Querem saber um pouco mais dessa seguradora, números, como ela é fora do Brasil e os principais produtos que ela disponibiliza hoje no mercado brasileiro. A Assurant é uma multinacional americana. Nos Estados Unidos ela é Fortune 500, ela está, se não me engano, na posição 299, acho que é isso, o último ranking. E lá nos Estados Unidos nós somos divididos em 4 divisões. Lá nós fazemos saúde, nós fazemos employee benefits, né, que são benefícios trabalhistas. Nós fazemos os ramos elementares, que são que a gente chama de specialty property, que são ramos de automóvel, ramos de residência, de empresarial. E a divisão Solutions é a divisão que foi internacional. Hoje nós estamos em 12 países e nós fazemos no Brasil, basicamente, garantia estendida e proteção financeira. O garantia estendida é quando você vai comprar, por exemplo, uma televisão, tem 1 ano de garantia de fábrica, eles te oferecem. Você quer contratar mais 1 ano de garantia estendida? Porque a gente sabe que normalmente, né, o bem costuma quebrar justamente no dia seguinte que acaba a garantia do fabricante, é brincadeira. Então, a gente vende esse tipo de seguro e o que a gente chama de proteção financeira são os seguros chamados prestamistas, seguros vinculados ao crédito. Então, se uma pessoa contrata um financiamento no banco ou em alguma loja, ela pode optar por contratar esse seguro também e aí, numa eventualidade de morte, invalidez ou desemprego, a dívida fica quitada, né? A gente vê que essa é a função social do seguro, justamente, né? Você paga parcelas baixinhas e, quando você tem algum sinistro, toda a dívida está saldada. E um ramo que nós estamos entrando agora com bastante força é o garantia estendida de veículos, que ainda é pouco difundido no Brasil, mas é um ramo que deve crescer bastante. Muito interessante. Então, agora você que tem o seguro do celular, né, eu até perguntei para a Patrícia quando eu soube dela nessa nova posição, é aquele seguro celular que a gente não sabe, a Assurant está lá por trás, uma empresa gigante fora do Brasil, no mundo, é a empresa que a Patrícia hoje exerce atividade de diretora jurídica. Patrícia, uma outra questão que a gente sempre recebe a pergunta quando entrevistamos pessoas de departamento jurídico é sobre o relacionamento com escritórios. Hoje, como que você vê deve ser o perfil, a atuação e principalmente o posicionamento de um escritório que pretende trabalhar, que deseja trabalhar para um grupo econômico como é a Assurant? Eu acho que, em primeiro lugar, é a disponibilidade, né? Porque o escritório realmente tem que formar uma parceria com o departamento jurídico, porque a gente do jurídico fala que o escritório é o nosso braço direito. E o contrário é verdade também, quer dizer, nós somos o representante do escritório dentro da empresa, né? Tem que ser uma parceria muito forte, a gente tem que poder conseguir conversar no momento em que a gente precisa, porque quando a gente está com o cliente dentro do nosso escritório 100% do tempo, né? Pelo menos nos horários úteis. Então, realmente precisa ser uma parceria em que tenha muita compreensão e muito espírito de equipe. Fundamental. Fundamental, senão não dá certo. Interessante. A gente tem falado sobre muitos temas aqui, sobre departamentos jurídicos, sobre gestão, parte de recursos humanos, de gestão de talentos, a parte até financeira, né? E você teve também experiência em escritório. Eu quero saber como que você vê, estando agora do outro lado, né? Já esteve oferecendo, prestando serviço para uma empresa, para o departamento jurídico, e agora você está em departamento jurídico. Qual é a diferença? Como que você vê isso, Patrícia? Eu acho que a principal diferença é realmente a compreensão do negócio. Quando a gente está dentro da empresa, a gente precisa sempre pensar, olhar o direito como uma forma de atingir o objetivo da empresa, né? Então, a gente tem que fazer a empresa crescer, ajudar a empresa a crescer de maneira sustentável, né? Não adianta nada um contrato, um cliente excelente contratar com a nossa seguradora agora e daqui a 1 ano entrar em falência e a seguradora não conseguir receber os seus direitos, né? Então, eu acho que principalmente entender do negócio para a gente conseguir prever o futuro.
E lógico, tendo participado em escritório, atuado em escritório também, eu acho que eu também consigo ter essa visão de quem está do lado de lá, né? Quer dizer, quanto mais nós, de departamento jurídico, conseguirmos transmitir para o escritório a nossa realidade, né? A realidade do negócio, do momento econômico que a gente está vivendo, o Brasil tá líder em investimento, né? Em todo lugar. Pelo menos na nossa empresa, a gente está recebendo tudo que a gente pede da matriz, porque é um dos lugares que tem muita perspectiva para crescer, né? Então, eu acho que é gostoso já ter trabalhado em escritório e gosto também de trabalhar em empresa. Acho que são focos diferentes, mas os dois levam a gente para frente. Que bom. E também falando em diferenças, uma outra pergunta que nós recebemos aqui do João, de São Paulo, ele diz que é de São Paulo, Campinas. Obrigado, João, pela sua pergunta. É da diferença entre trabalhar numa empresa brasileira, que era a Marítima à época, e hoje trabalhar numa empresa americana. Existe diferença, Patrícia? Para quem está lá no jurídico, quais seriam essas diferenças? Acho que o principal ponto aí, independente de ser nacional ou estrangeira, é empresa de dono e empresa de capital aberto. Acho que essa é a diferença mais notável, né? Porque lá na Marítima é uma empresa familiar, que tem características fantásticas, porque tem uma agilidade muito grande na tomada de decisão, né? Porque os donos estão lá, né? Então, você tem alguma dúvida, está tudo resolvido lá, na hora, né? Ou o mais rápido possível. Em empresa americana, a gente precisa conseguir administrar o nosso tempo muito melhor e se programar muito melhor, porque a nossa empresa, o maior investidor, se não me engano, tem 6% da empresa. E é um fundo. Então, quer dizer, a gente não sabe as pessoas físicas que estão por trás disso. Então, a gente tem que ter muito controle, muita gestão, regras muito claras para saber quem pode tomar a decisão e sobre o quê, né? A gente é listado na Bolsa de Nova York, então a gente tem que. Eu acho que essa é a principal diferença. A maneira como nós desenvolvemos o nosso trabalho é diferente, considerando que o poder de controle, né, a decisão. Interessante. Respondido aí a sua pergunta, João. Mais uma pergunta do Alex. O Alex fala do Rio de Janeiro. O Alex, ele é um fã do direito securitário. Só que ele diz aqui, Patrícia, que no Brasil são poucos, escassos os cursos sobre essa matéria. Ele pergunta para você, na sua opinião, o Brasil hoje tem condições de formar ótimos profissionais em direito securitário ou é necessário que o profissional do direito que queira se especializar tenha que ir para fora do Brasil? Eu acho que absolutamente não. Eu acho que a gente está crescendo muito, realmente tem muito campo ainda, mas aqui no Brasil já se vê cursos fantásticos dados pela Funenseg, dados pela FIA mesmo, que foi até esse curso que eu fiz, que eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui que eu achei muito bom. Foi um curso de 1 ano inteiro, foi muito bom lá na FIA. A gente estudou ciências atuariais, cálculos atuariais, previdência, cálculos de previdência, muito interessante. Contabilidade de seguros, né, que é bem diferente. Então, a gente tem sim, eu acho que se ele é um interessado na matéria, eu recomendo que ele entre no site da Funenseg, que entre no site da FENASEG, da atual CNSEG, né, cnseg.org.br. Enfim, dê um Google aí, a gente tem bastante coisa hoje. A gente vê que o mercado está expandindo bastante em virtude até dessa perspectiva de crescimento do setor, né? Que desde que eu entrei na Marítima em 2004 já se fala nisso e realmente só tem crescido de lá para cá. E agora a nova onda é o microseguro mesmo, porque está para sair regulamentação sobre microseguro, que são seguros, na verdade, não necessariamente só por terem um prêmio baixo. O prêmio é o que o segurado paga, né, para ter acesso ao seguro, não é indenização. O microseguro está muito em voga, porque são seguros de valor baixo, mas principalmente seguros acessíveis à classe C, D e E. Né, que hoje as classes C, D e E não têm acesso a seguro, porque o seguro ainda é muito caro no Brasil. E parte das razões pelo que o seguro é muito caro são as fraudes, né? Que fraude é um item muito comum em seguros. As pessoas são difíceis de provar, lógico, mas é a realidade do seguro, faz parte, né? Então, eu acho que tem bastante curso para ser estudado ainda, para ser desenvolvido no Brasil. Que bom. Respondida a sua pergunta para o Alex. Já finalizando a nossa entrevista, tem uma última pergunta aqui que chega aqui de Belo Horizonte, a Natália.
Ela quer saber de você, Patrícia, o seguinte: como que você tem visto o mercado jurídico de novos profissionais e quais seriam as suas dicas? Você já deu algumas aqui para o novo profissional, aquele que está se formando agora, que vai prestar o exame de ordem final de ano. Então ela quer saber as dicas, se é que existem dicas, algumas receitas, fórmulas para esse profissional do sucesso, profissional do futuro. E aqui ela quer saber exatamente para quem pretende atuar em departamento jurídico. Para quem pretende atuar em jurídico, eu acho que é fundamental entender um pouco de administração, de como a empresa funciona, né, os vários setores da empresa, como eles se relacionam, a importância de cada setor, né, para o resultado final da empresa. E eu acho que uma dica que vale para todo mundo é conhecimentos gerais. Então, não adianta você ser um advogado, principalmente em começo de carreira, muito especializado. Eu acho que você precisa sim ir se especializando ao longo da sua carreira, mas já começar uma carreira jurídica muito especializada, você limita um pouco os seus conhecimentos. Eu recomendo que faça o máximo de cursos possíveis. Se gostar de estudar, eu acho que tem muito mais chance de ir para frente. E está ficando cada vez mais competitivo, né? A gente já vê cursos hoje em dia que são de direito que são de período integral, né? Então, está ficando cada vez mais difícil. O profissional tem que ser realmente muito competente e trabalhar bastante. Acho que esse é o recado. Seja competente, esse é o recado da doutora Patrícia, que já estuda e ainda estuda muito, já estudou bastante e ainda estuda, inclusive tem estudado fora do Brasil. Patrícia, obrigado pela sua participação. Deixe seu e-mail de contato para que as pessoas possam falar com você diretamente. Sim. Meu e-mail é pgollm@terra.com.br. Patrícia Godoy Oliveira, PGOLLM de Maria. Ok, essa foi a doutora Patrícia Godoy. Muito obrigado pela sua presença. Esse é o programa Comarca 10. Nós vamos agora para um intervalo. Em seguida, você terá uma outra entrevista com o doutor Fabrício Uemura, advogado especialista, gerente jurídico do General Shopping, entende tudo sobre direito imobiliário. Ele vai estar aqui, vai falar um pouco da empresa, da sua experiência à frente do departamento jurídico desse conglomerado de empresas. Nós voltamos em 2 minutos. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Promoção imperdível do Gorilla. TV digital portátil Century com tela de LCD 3.5 polegadas. Recebe todos os canais de TV digital e ainda rádio FM, alto-falante frontal integrado por apenas R$ 599,00 à vista ou em até 10 vezes de R$ 56,61 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br.
Os melhores bares, baladas, restaurantes e pontos turísticos de São Paulo você encontra em um único lugar. Programa Curtindo São Paulo, apresentado por Suzana Angeloni. Todas as sextas, às 21 horas, só na Just TV. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Com marca 10, a revolução na comunicação jurídica, de volta para você, ao vivo, pela Just TV, para mais de 180 países. Aqui ao meu lado, o Dr. Fabrício Uemura, gerente jurídico da General Shopping S.A. Ele vai falar um pouco mais sobre o que a empresa faz, que é bastante coisa. Fabrício, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Bom, Ricardo, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz de poder participar de um programa tão inovador e diferenciado como o seu. Realmente espero que possamos aí trocar ideias e conversar um pouquinho sobre os assuntos que permeiam esse grande mundo que é o Departamento Jurídico Corporativo. Ok. Fabrício, a gente sempre gosta de perguntar, até para servir de estímulo aí para os nossos jovens advogados, falar sobre a formação, quanto tem estudado, porque a gente nunca para de estudar, de aprender, e a experiência, né? As pessoas hoje veem você já à frente de um departamento jurídico e elas querem saber, pô, mas como que o Fabrício chegou lá? Então nos conte um pouco dessa sua trajetória profissional para que o nosso telespectador possa te conhecer mais. Bom, Ricardo, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil. Comecei a minha carreira logo no primeiro ano de faculdade, e aí acredito que vale abrir um parênteses, como a doutora Patrícia. Para quem está começando agora, eu acredito que é fundamental o quanto antes poder procurar um estágio, vivenciar realmente o direito na prática, que isso é fundamental. Para mim, só trouxe benefícios e acredito que é um passo muito importante para quem quer seguir essa carreira jurídica. Eu iniciei a minha carreira também em escritórios de advocacia. Comecei em estágio, em escritórios, me formei, fui efetivado, permaneci em escritórios de advocacia. Em 2002, fui para a carreira solo, abri um escritório de advocacia. Foi quando, em 2007, recebi uma proposta para assumir um departamento jurídico de uma grande empresa de shopping center, como você falou, a General Shopping Brasil S.A. E resolvi assumir esse grande desafio, me afastei um pouco do escritório, que hoje permanece com o meu sócio, e desde então estamos aí à frente do departamento jurídico da companhia. Muito interessante, uma história de sucesso, a história do Dr. Fabrício Uemura. Fabrício, você falou já o nome da empresa, até para que a gente possa contextualizar o nosso bate-papo. Fale um pouco para nós quem é a General Shopping S.A., as marcas que a gente conhece pode associar mais facilmente, principalmente aqui em São Paulo. Bom, Ricardo, a General Shopping é uma empresa de shopping center, hoje considerada uma das maiores empresas de shopping center do Brasil. É uma empresa de capital aberto, listada na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo. Atualmente temos 13 shoppings em operação, predominantemente nos estados sudeste e sul do país, né, focados principalmente nas classes consumidoras B e C. Como exemplo, aí para a gente poder até contextualizar, como você disse,
podemos citar o Internacional Shopping de Guarulhos, que é o nosso maior shopping e hoje um dos maiores shoppings do Brasil em termos de ABL, que a gente chama Área Bruta Alocável. É uma unidade de medida usada em shopping center, e nessa medida o shopping de Guarulhos é considerado como um dos maiores do Brasil. Recentemente, temos aí o nosso mais recente empreendimento, que também, apesar de recente, já com grande sucesso, o Outlet Premium São Paulo. É um shopping outlet, o primeiro outlet do Brasil. Ele fica ali nas margens da Rodovia dos Bandeirantes, ali próximo de Vinhedo, Itupeva. E é o primeiro shopping genuinamente outlet, com as peculiaridades e exatamente focado naquela questão de outlet americano, como já é bem conhecido ao redor do mundo. Muito interessante. Sem fazer a publicidade gratuita, mas realmente é um ótimo outlet. Quem já foi e conhece, recomenda uma ótima oportunidade de compras, ainda mais nesse período festivo. Mas, além de festas, falamos também de direito, né, Fabrício? E as perguntas já começam a chegar, e as pessoas querem saber como é que é o dia a dia, agora falando da parte jurídica, de você como gestor, quais as questões ali que fazem parte do dia a dia do gestor jurídico de um grupo de empresas que trabalha nessa área. A pergunta específica que me é feita tem muitas questões sobre direito imobiliário? É essa uma das principais áreas de atuação do departamento jurídico? Bom, Ricardo, sim, com certeza. Como já dissemos, nossa empresa de shopping center, ela é focada em empreendimentos imobiliários. Então, realmente, o nosso departamento jurídico é totalmente focado nessa área de imobiliário, que, como já foi dito anteriormente, é a questão de saber focar no negócio. O advogado, como a própria doutora Patrícia bem elucidou aqui, o advogado corporativo hoje ele tem que não apenas saber do direito, mas focar principalmente no negócio, no core business da empresa, saber efetivamente onde ela atua, as suas necessidades, para a gente poder acoplar isso com o nosso conhecimento jurídico e poder atender as expectativas aí da companhia. Interessante. Aqui temos uma pergunta do Renato, do Espírito Santo. Ele quer saber como é composto a composição do departamento jurídico, quantas pessoas, como que é feita essa divisão, se é por área do direito. Ele pergunta aqui, ou se cada advogado atende um dos shopping centers da companhia. Pois é, Ricardo, uma pergunta interessante, porque quando eu assumi o departamento, realmente a empresa estava começando, a gente tinha 2 advogadas internas e um estagiário. Hoje, passados aí 2 anos, uma grande luta para a estruturação do departamento. Hoje nós temos 8 pessoas no departamento jurídico, sendo aí 6 advogados, 2 administrativos. Então, realmente, é uma necessidade a gente poder estruturar o departamento dentro da empresa, para que a gente possa auxiliar aí no que for necessário. E, voltando à sua pergunta com relação ao foco, a gente foca realmente na parte consultiva, ou seja, na parte dos contratos e especificidades mesmo da área imobiliária e voltada para shopping center. E a gente acaba terceirizando, ou seja, passando para os escritórios terceirizados, a parte do contencioso, que seria mais a parte de processos, né, que aí envolve desde despejos, ações de cobrança, renovatórias, todas as ações que são demandadas nessa parte imobiliária. A gente, no nosso entender, entendeu por bem guardar a parte estratégica para dentro da companhia, que seria realmente essa parte de contratos e voltada no foco do negócio, e a parte terceirizada, não menos importante,
mas que pode ser efetuada mais à distância, a gente resolveu terceirizar para o escritório de advocacia. Muito interessante. Então, você que é de escritório agora já sabe do General Shopping qual área é terceirizada e qual área fica internamente. Fabrício, um tema que a gente fala muito aqui no programa Comarca 10 é a gestão do departamento jurídico. Nós já nos encontramos no evento do FDJUR. Fica aqui mais um abraço para o José Newton, a toda a organização e o ótimo trabalho que ele tem feito. Sobre gestão, os desafios do gestor jurídico, do executivo jurídico. Hoje, na sua opinião, o que envolve essa gestão do departamento jurídico e quais seriam aí os principais desafios desse executivo? Perfeito. Realmente vale uma menção honrosa ao José Newton, do Fórum de Departamentos Jurídicos, no qual honrosamente eu faço parte, que realmente ele conseguiu preencher um nicho de mercado que faltava na área de departamentos jurídicos, na área corporativa. Um grande abraço ao José Newton. Com relação à sua pergunta, eu entendo o seguinte, há uma diferença fundamental entre o advogado de escritório e o advogado de empresas. Eu, já tendo vivenciado os dois lados, eu consigo visualizar algumas peculiaridades. Por exemplo, na questão do conhecimento do negócio, volto a insistir nesse aspecto. O advogado de escritório, ele está focado no direito, em resolver as causas e os processos da melhor forma para o cliente, mas sempre visando atender as expectativas do cliente com relação aos processos, pelo menos na nossa parte que a gente terceiriza o contencioso. Já para os advogados internos, que até hoje são chamados de advogados corporativos ou até executivos do direito, se faz necessário uma visualização de uma outra peculiaridade, um outro aspecto que vale a pena aqui ser salientado. Qual seja, efetivamente saber quais são os anseios e as necessidades do negócio ao qual o advogado interno está envolvido. Com certeza, preencher também e atender as expectativas de todos os departamentos da companhia, que também são verdadeiros clientes internos. Isso a gente tenta, da melhor maneira possível, auxiliar todos os departamentos e até os shoppings que nós temos aí em São Paulo, Presidente Prudente, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, quer dizer, realmente a gente tem uma gama muito grande de clientes internos que a gente precisa atender no menor tempo possível e realmente entendo que essa é uma diferença fundamental entre o advogado terceirizado de escritórios, muito mais focado no direito, em resolver uma pendenga judicial, e o advogado corporativo, que precisa se atualizar e se envolver diretamente no negócio. Hoje, por exemplo, eu sou obrigado a entender de vigas e estruturas para uma construção de um grande empreendimento como um shopping center nosso, até prestações de serviço de limpeza, estacionamento, tudo isso que envolve um shopping center, que às vezes o consumidor não percebe, a gente é obrigado a conhecer e conhecer a fundo para poder auxiliar as mais diversas áreas e as mais diversas solicitações que a gente tem, que às vezes tem algumas até muito peculiares e diferentes, mas aí faz parte realmente do business do advogado corporativo e a gente tem que levar isso para frente e atuar com muita força. Muito interessante. Realmente as questões que envolvem um shopping center são bem peculiares, específicas e que demandam profissionais altamente especializados. E temos aqui uma pergunta também bem peculiar, vem de Santa Catarina, o Joaquim de Santa Catarina, ele quer saber o seguinte, Fabrício, se o departamento jurídico
eles, no caso da General Shopping, também está envolvido com as promoções. Agora, no final do ano, fala-se muito em sorteios. Ontem mesmo eu estive num shopping, vamos estar lá sorteando alguns veículos. O departamento jurídico participa do desenvolvimento, do planejamento, da programação desse sorteio, dessa campanha. A gente sabe que tem toda uma regulamentação específica. O departamento jurídico acompanha a área comercial, a área de marketing? Justamente, Ricardo. Como a gente já havia dito, a gente tem demandas as mais diversas e uma dessas do departamento de marketing, voltado para essas campanhas publicitárias e promocionais, não só no período de Natal, mas ao longo do ano, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é uma frequência aí, constante, mas, de fato, no Natal é acentuado e, com certeza, a gente auxilia no que for necessário, com regulamentos, desde a elaboração dos regulamentos visionados ali pelo marketing, até a aprovação na Caixa Econômica Federal, que realmente é uma obrigação legal. E aí sim vai um exemplo do que a gente tem que associar a agilidade e a necessidade que o marketing tem e necessita, e realmente necessita, para os seus eventos e promoções, e adequar isso à realidade jurídica, que necessita de uma série de regulamentações e aprovações em diversos órgãos para poder deixar isso tudo legal e que possa ser feito da melhor forma possível. Ok. Uma pergunta agora específica, Fabrício. Falamos pouco sobre o relacionamento entre empresa e escritório. Tem uma pergunta aqui do Dr. Silva. Ele está falando de Pernambuco. Ele quer saber quais são os critérios que a General Shopping, você como gestor, usa para selecionar escritórios. Então, qual seria o perfil do escritório e quais esses critérios? Pois é, Ricardo. Eu entendo que a contratação do escritório deve ser sempre muito bem estudado e fundamentado em alguns aspectos. A disponibilidade para o atendimento é um aspecto fundamental. Eu acredito que para todos os departamentos jurídicos aí a gente vê a necessidade de um atendimento rápido, porque nós somos demandados dessa forma. Então, esse pronto atendimento para a gente é fundamental. Conhecer também o negócio, e aí acaba sendo uma outra peça que, por consequência, os escritórios terceirizados estão hoje se adequando a esse modelo de também entender do negócio que a gente precisa trabalhar junto, em parceria, e com isso eles precisam entender também, no nosso caso, de shopping center, das ações relacionadas a shopping center. Tudo isso é muito importante. O relacionamento é fundamental entre advogados internos e advogados contratados. Eu vejo isso como também outro ponto muito importante. A parte de honorários, claro, que é outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Nosso budget não permite tantas estripulias assim, ainda mais com essa recente crise aí que assolou o país, que agora, graças a Deus, o Brasil superou bem. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente precisa verificar. Claro, também o conhecimento e o reconhecimento jurídico com relação à matéria em que eles atuam. Isso tudo, acredito que é fundamental para a gente contratar um escritório de advocacia. Ótimo. Ficou a dica, então, para você que é de escritório, o que você precisa oferecer para uma empresa, um grupo de empresas que atua em todo o território nacional. Uma pergunta que nós sempre gostamos de fazer, Fabrício, é as suas orientações, as suas dicas para o novo advogado, para aquele que está se formando agora. As pessoas estão aqui dizendo, bom, mas o Fabrício é novo, né? Mesmo você contando toda a sua experiência, as pessoas querem saber um pouco mais sobre o que você teria para dizer para o novo advogado.
Aquele que está se formando agora, você já gerencia uma equipe com 8 pessoas. Então, o que você busca hoje num profissional, num perfil desse profissional, para que ele alcance aí voos maiores na carreira jurídica? Olha, Ricardo, o que eu poderia dizer para esse pessoal é que realmente ame o que faça, faça com gosto, continue se atualizando, estudando sempre. Eu acho que isso é fundamental para qualquer área que você for trabalhar. No direito, especificamente, eu acredito que não é possível que um advogado, para escritório ou para empresa, não esteja sempre se atualizando, sempre se reciclando, fazendo cursos, pós-graduações, especializações. Eu acho que isso é fundamental. E começar desde cedo. Eu acho que isso é fundamental. Te dá uma bagagem muito grande, uma solidez, você conhecer e vivenciar na prática aquilo que você estudou na faculdade. Então, fica aí a dica. Eu acho que o segredo é amar o que você está fazendo. Fazer com muito gosto, com garra, determinação, que, independente do caminho que você escolher, você vai ter sucesso com certeza. Ótimas dicas, precisas, diretas e objetivas para você. Fabrício, obrigado pela sua presença. O nosso tempo voa muito rápido. Suas considerações finais, seus dados de contato para o nosso neto espectador. Bom, Ricardo, novamente eu agradeço a oportunidade. Foi um grande prazer poder trocar ideias contigo aqui. Bom, o meu e-mail de contato é fabricio.uemura@generalshopping.com.br. O e-mail é um pouco longo, mas vamos lá. fabricio.uemura, U-E-M-U-R-A, @generalshopping.com.br. Eu estou à disposição aí dos espectadores, de todos que tiverem e quiserem entrar em contato comigo, para a gente poder trocar ideias e conversar aí ao longo, no decorrer desse final de ano e para o ano que vem. Muito obrigado novamente, um grande abraço. Obrigado, Fabrício, pela sua participação. Com certeza estará de volta em breve, porque esse tema é muito interessante. Os assuntos jurídicos que envolvem o shopping center. Já tem aqui dezenas de perguntas que vão ficar para serem respondidas no próximo programa. Obrigado a você que nos assistiu. Esse foi o programa Comarca 10. A sua companhia é especial para a gente. Fique com Deus e até a próxima semana. Obrigado e tchau.